Queridos amigos da Rádio Fraternal, estamos aqui novamente para mais um programa Palestras na Fraternal, recebendo hoje a nossa querida amiga, companheira de trabalho, expositora, palestrante da doutrina espírita, Patrícia Carvalho. A Patrícia vai fazer uma palestra com o tema O Poder da Fé. Desejamos a todos uma ótima palestra e que possamos refletir e aprender um pouco mais sobre esse tema tão importante que devemos desenvolver em nossas vidas, com muito empenho e vontade. Boa palestra. A palavra é sua, Patrícia. Obrigada. Olá, queridos ouvintes. É muito bom estar aqui para aprender e para divulgar a doutrina espírita. Muito obrigada pela oportunidade. Hoje nós vamos falar de fé. O poder da fé. E o que é ter fé? Quando questionamos uma pessoa a respeito deste assunto, normalmente nós recebemos a seguinte resposta: eu tenho fé porque eu acredito em Deus. Ou eu tenho fé porque eu professo tal religião. Mas eu pergunto, será que isto é ter fé? O capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata sobre a fé. A fé que transporta montanhas. Será que apenas acreditar é ter fé? Nós encontramos em Mateus a seguinte passagem de Jesus. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-lhe de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito. Pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui este menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então até Jesus e perguntaram: por que nós não pudemos expulsar este demônio? E Jesus então responde: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Então veja, né? Jesus, ele diz que a nossa fé precisa ter o tamanho de um grão de mostarda para remover montanhas. Vejam só, ele não disse que nós precisávamos ter uma montanha de fé. Ele disse que precisávamos ter apenas um grãozinho. Porque um grão de mostarda é algo bem pequeno, né? E se a nossa fé for deste tamanho, nós somos capazes de fazer prodígios. E que montanhas a fé transporta? As montanhas que a fé desloca, como nos diz no Evangelho, são as dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas, que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta, ela dá perseverança, a energia e os recursos para se vencer qualquer obstáculo, sejam grandes ou pequenos. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então, para vencer, o homem precisa ter fé. Primeiro, muita fé em Deus e fé em si mesmo.
Como nos diz o Evangelho, a fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma. Ela faculta a paciência, ela sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de se chegar ao objetivo visado. Já a fé vacilante sente a sua própria fraqueza e age com violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. É necessário, aí, a gente pensar e não confundir fé com presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Então é importante somarmos humildade à nossa fé. Porque aquele que deposita mais confiança em si do que em Deus, ele está sendo orgulhoso, né? Nós precisamos entender que Deus está acima de tudo. E nós somos simples instrumentos da vontade divina. Nada se pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos estão nos auxiliando. Quando eles percebem a nossa humildade, quando nós nos colocamos em condição de sermos ajudados. A presunção, como eu já disse, é orgulho, não é fé, né? E o orgulho, cedo ou tarde, é castigado pela decepção da vida. O poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Foi isso que Jesus fez. Ele manipulando, né, o fluido universal e embutindo nesse fluido toda a sua fé, toda a sua confiança em Deus, ele tinha o poder da cura. E isto não é nada de sobrenatural. Isto é uma coisa muito natural. E o Espiritismo, a seu tempo, vem estudar o magnetismo, vem explicar esta questão, né? Então, não é só Jesus que podia fazer isto. Qualquer um poderia. Os seus discípulos também teriam conseguido, mas se tivessem a fé, a confiança em Deus, né? Então, por isso que Jesus disse aos seus apóstolos que o que eles não haviam conseguido curar por causa da incredulidade, porque não tinham fé. A fé, ela pode ser raciocinada ou ela pode ser cega. A fé cega é aquela que aceita tudo sem examinar, sem verificação, e aceita como verdadeiro o que é falso. E cada passo desta fé se choca com a evidência e com a razão. Levada ao excesso, ela produz o fanatismo. Em se assentando no erro, cedo ou tarde também desmorona. Somente a fé se baseia na verdade, na razão, é aquela que garante o futuro, porque nada tem a temer com o progresso, com a luz do progresso. Então, a fé raciocinada é aquela que não teme a verdade. Somente a fé que se baseia nessa verdade, que se baseia nessa razão, é a fé que sobrevive. E a doutrina espírita, ela justamente propõe a fé raciocinada. A fé pautada na evidência dos fatos. Através da doutrina, nós compreendemos, como eu disse, o sobrenatural como uma coisa normal. Então, o estudo da doutrina nos propõe isto. A doutrina nos fala a razão. Para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. A fé cega, ela não é deste século, como nos ensina Kardec. O homem já evoluiu o suficiente para não acreditar cegamente em verdades que nada dizem e que possam ser facilmente negadas. A fé cega, ela contradiz o raciocínio e o livre-arbítrio. Como nos diz Kardec, a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É um grande pensamento kardecista, né? Nós encontramos também
na obra Depois da Morte, de Leon Denis, uma fala muito importante sobre a fé. Ele diz assim, que a fé é a confiança do homem em seus destinos, o sentimento que o leva na direção da potência infinita, é a certeza de estar seguro no caminho que conduz à verdade. Aí aqui esse trecho ele compara a fé cega a um farol, cujo foco vermelho não pode atravessar o nevoeiro. E a fé esclarecida é um farol poderoso que ilumina com uma viva claridade a estrada a percorrer. De que fé nós professamos? A fé raciocinada, sem dúvida. Aquele que estuda, que compreende o Espiritismo, ele não vai acreditar em dogmas prepostos. Ele vai ter a luz da consciência, a força da razão. Não se adquire essa fé antes sem ter passado pelas provas da dúvida, das angústias. Ou seja, com fé caminhamos seguros o caminho da nossa evolução. Caminho este traçado por nossas escolhas. Somos livres para escolher. E de existência em existência, de encarnação em encarnação, nós vamos aí evoluindo e crescendo. E Leon Denis continua nos dizendo que feliz daquele que crê, sabe, vê e caminha com segurança. Sua fé é profunda, inabalável. Ela o torna capaz de superar os maiores obstáculos. E nesse sentido que se pode dizer, no sentido figurado, que a fé transporta montanhas. As montanhas representam aqui as dificuldades no caminho dos inovadores, as paixões, a ignorância, os preconceitos e o interesse material. Então aqui ele está reforçando, né, o que Kardec nos diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí vem a grande pergunta, né? Eu ensino alguém a ter fé? Não dá, não. A fé ela não se prescreve, ela não se ensina. A fé se aprende e é diferente. Né? A fé é conquista do homem, ela é conquista do espírito, que se dá através das suas experiências sucessivas. Tanto é que a gente observa em certas pessoas a fé como uma coisa inata. Parece que aquela pessoa já nasceu tendo fé. Né? E uma centelha, uma palavra, um ensinamento é capaz de despertar. Né? Facilmente ela assimila as verdades espirituais. E isso, claro, que é um sinal evidente de progresso anterior. Já em outras pessoas, ao contrário, as palavras dificilmente penetram, sinal não menos evidentes de naturezas retardatárias. As primeiras, as que têm a fé nata, elas já cresceram, já compreenderam e trazem ao renascer a intuição, parece que elas já sabiam, né? E a educação delas já está realmente toda feita. Já na segunda, há tudo o que fazer, há muito o que aprender. Elas estão buscando aí o aprimoramento moral. E se não conseguirem se aprimorar nesta existência, certamente ficará para a próxima. E nós vivemos aí tempos difíceis e somos testados o tempo todo na nossa fé. É por isso que nós precisamos, mais do que nunca, alimentar a nossa fé e mudar o padrão vibratório do planeta. Vamos deixar de jogar lixo mental, porque é isso que a gente faz quando a gente duvida, quando a gente não crê. A gente contamina todo o universo, né? A gente alimenta o desespero, os desequilíbrios, as doenças. E vivemos esses tempos. Tempo em que nossa fé é cada vez mais testada.
No Consolador, Emmanuel nos diz que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas sim afirmar eu sei, em todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Então, concluímos que ter fé não é crer. Ter fé é saber. É a certeza íntima de que tudo vai dar certo, que Deus está no comando e que somos seus filhos bem-amados, dotados de inteligência e de escolhas. Ele quer que vençamos. Ele quer que vençamos as montanhas de defeitos que ainda trazemos em nós, acreditando nos seus desígnios. Que tenhamos fé em nosso poder transformador, tomando o leme da embarcação das nossas vidas, escrevendo para nós e para a humanidade uma nova história. E, acima de tudo, acreditando em Deus, neste Pai de amor, de bondade, que nos fortalece, que nos ampara, que nos sustenta nas dificuldades. E vamos, juntos, caminhar de mãos dadas com Jesus, acreditando que tempos melhores virão, que as dificuldades são, sim, superadas por cada um de nós, de acordo com a nossa boa vontade, com a nossa vontade de vencer. Por isso que o Evangelho nos diz também que há a fé humana e há a fé divina. Então nós temos que acreditar nas duas coisas. Acreditar em Deus acima de tudo e em nós mesmos. Fazer deste mundo um mundo de amor e de paz é a nossa grande missão enquanto espíritos em evolução. Precisamos ter fé em Deus, fé em cada dia. Eu penso que toda essa pandemia, esta parada aí que nós tivemos em nossa vida, foi justamente para nos ensinar isto. A pandemia escondeu o nosso sorriso, mas não tampou os nossos olhos. Os olhos é o espelho da alma. O ser humano ficou desnudo no seu olhar. A pandemia nos ensinou a lavar as mãos. As mãos simbolizam lavar a sujeira que ainda trazemos em nós, em espírito. Quanto precisamos melhorar e crescer? Quanto precisamos deixar de lado a pequenez, né, dos nossos julgamentos? Quanto precisamos nos amar mutuamente, nos enxergar como verdadeiros filhos de Deus, unidos no mesmo ideal de servir a Cristo, a Jesus. Então eu penso que esses tempos difíceis vêm nos ensinar muito. Nos ensinar a amar, a respeitar o próximo. Nos ensinar a enxergar o outro na sua pureza, na sua essência. Então vamos andar com fé, andar firmes no caminho do bem e do amor. E para terminar, eu queria contar uma historinha que certa vez eu ouvi. Eu nem sei se ela é bem assim do começo ao fim, mas eu vou contar o que eu me lembro dela. Havia uma mulher, mãe de família, sozinha, mãe de 7 filhos muito pequenos, e o marido havia desencarnado, e ela aí na luta para sustentar os 7 filhos. E ela não podia sair para trabalhar, porque quem cuidaria dos seus filhos neste momento? Ela não contava com mais ninguém. E diante das dificuldades, ela foi vendendo tudo que ela tinha,
porque ela precisava manter os filhos. Até que chegou uma hora que pouco lhe restou, e o único bem que ela não vendeu foi um rádio. E pelo rádio, ela acompanhava as programações, e inclusive era um meio de distrair os filhos quando eles tinham fome e pediam a comida. E certa vez, na programação da rádio, eles estavam falando, né, sobre a fé em Deus, a existência de Deus, a fé em Deus. E queriam depoimentos de pessoas que provassem a sua fé em Deus. E esta mulher, ouvindo aquilo, se dirigiu até a casa vizinha, porque ela não tinha, mas ela se dirigiu até a vizinha pedindo para usar o telefone, porque ela queria dar o seu depoimento de fé na rádio. E assim ela o fez, contando a história, o que era a sua vida, as dificuldades que ela enfrentava. Mas ela concluía que ela acreditava muito em Deus, porque se não fosse a sua fé em Deus, ela já haveria sucumbido, ela já teria desistido e já teria cometido uma besteira, né? Então, ouvindo aquilo, um ouvinte da rádio, dono de uma grande rede de supermercados, resolveu ajudar aquela mulher. Porém, este dono, ele era ateu. Ele não acreditava em Deus. Mas, tocado por aquelas palavras, ele resolveu ajudar. Só que ele colocou todos os suprimentos necessários para aquela família em um caminhão. E disse para o motorista: veja, você vai levar tudo para esta pessoa, mas quando ela lhe perguntar quem mandou, você vai dizer que foi o diabo. O motorista, horrorizado com aquilo, falou: não, meu Deus, como é que eu vou falar isso para esta pessoa que está provando a sua fé? O patrão, então, argumentou: se você não fizer, você está despedido. Ele, sem saída, foi cumprir o que o patrão mandou. Chegando lá, ele foi recebido de joelhos pela mulher, muito grata por aquilo. E ela recebeu realmente toda aquela doação de joelhos e agradecendo a Deus. E aí, o motorista, então, com medo, né, da represália que sofreria, perguntou para ela: a senhora não quer saber quem mandou tudo isto? E ela sorriu e disse: foi Deus, meu filho. Não importa quem mandou, eu tenho certeza que foi Deus. Porque quando o meu bom Deus manda, até o diabo obedece. Então é isto. Deus é este Pai de amor e de luz. Deus é este Ser Supremo que nos sustenta nas dificuldades da vida. Vamos ter fé neste Deus de amor. Vamos trabalhar para que este ano que se inicia, estamos aí no início de mais um ano, vamos trabalhar para fazer deste mundo um mundo de fé, onde cada irmão possa estar juntos um dos outros, onde possamos, através da renovação dos nossos sentimentos, construir um mundo de afeto, um mundo de paz, um mundo que sonhamos. Como diz a canção, andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. E é bem isto. Um grande abraço a todos, muito obrigada pela oportunidade, que Deus abençoe a todos nós e que possamos seguir firmes e confiantes a nossa caminhada de luz. Gratidão. Que belas palavras que a nossa querida Patrícia nos trouxe. Palavras esclarecedoras e tranquilizadoras. Palavras que nos fazem refletir e que
temos a certeza de que vamos pensar em introspectar essa fé, em colocar adiante essa fé, em demonstrar essa fé no nosso Deus, Deus nosso Pai. Muito obrigada, Patrícia. Nós da Rádio Fraternal agradecemos imensamente a sua presença e esperamos que todos tenham aproveitado tantas palavras bonitas, belas e esclarecedoras. Boa noite, fiquem com Deus e até mais.